Fuck My Brain. É hora de dar aquele boom semanal na sua mente, porque a gente está aqui para te fazer refletir e a gente pretende transformar a sua forma de viver e de trabalhar. Foco pessoal. Lembrando que o nosso canal e o nosso podcast está aqui para te entreter também e os nossos episódios novos estão sempre no ar às quintas-feiras, às 18 horas. E hoje, olha só o tema, o boom dessa nossa conversa. Como ganhar dinheiro e impactar pessoas, a era dos negócios conscientes. Fuck My Brain. É com orgulho enorme que eu apresento hoje o pai do capitalismo consciente no Brasil. É o nosso entrevistado de hoje, Thomas Eckschmidt. Ele é fundador do movimento Capitalismo Consciente no Brasil, Peru e Colômbia e coautor do livro Capitalismo Consciente, Guia Prático, publicado por Harvard. Ele é empreendedor com 10 prêmios de impacto e sustentabilidade, autor de 4 patentes e 22 livros publicados. É uma coisa enorme. Só que o mais importante vem agora. Ele é pai da Gabriela e ele é marido da Maria. Olá, Thomas Eckschmidt. Tudo bem? Eu gosto de ver, a gente escuta o nosso obituário, né? Por isso que eu sempre começo. Thomas, como é que você se apresenta? Pai da Gabriela, marido da Ana Maria, porque são as coisas que a gente continua fazendo, né? É o caminho pra frente. E o resto é obituário, o resto tá escrito lá atrás, já fez, já passou, né? Vamos pro próximo, que é o próximo. E aí, outro tema que é importante é eu sou entusiasta dos negócios conscientes, dos negócios de impacto. Nossa, já começou dizendo a que veio e é por isso que a gente tá aqui maravilhoso. E eu tô aqui também, aliás, a tríade está aqui me apresentando. Eu sou a Marina Machado, sou especialista em comunicação e liderança positiva, mãe do Luca e do Pipo, tá? Só pra equiparar aqui com ele, que é o que eu estou sendo. Quem está aqui ao meu lado é Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. E Oi, aí, Lu. tudo bem? Thomas, obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente no nosso podcast. Tudo que é consciente, eu acho que é uma pauta da Fuck My Brain. Então, super obrigada por ter aceito e, mais uma vez, muito feliz de estar com vocês, meninas. Mãe da Bia. Mãe da Bia, do Snowflakes e da Cristal, tá bom? Muito bem. A gente vai colocar o nome dos pets que fazem parte da nossa história. Os obituários e os atuais forever. Exato. E Natália Mestre, maravilhosa, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oh, minha filha. E mãe do Torresmo. Comece com a mais importante parte sua. Bom, oi, pessoal. Thomas, seja muito bem-vindo. Super obrigada por ter aceito o nosso convite. E, poxa, como ganhar dinheiro, impactar pessoas, eu acho que é, assim, a dúvida de todos, né? De todo mundo que empreende, de todo mundo que, enfim, se aventura a abrir um negócio. Então, por mais negócios conscientes, estou doida pro nosso papo de hoje, então vamos lá. Que só vai começar depois que você clicar aqui. Não começa nada, vai dar pau, vai dar tilt. Se você não se inscrever agora no nosso canal no YouTube, se inscreva também no nosso Spotify, no nosso Instagram. Falando nisso, Instagram, @fmy.brain, fmy.brain no Instagram, no Spotify, @fmybrain e no nosso YouTube, @canal fmybrain. A gente tá falando, né, de como impactar pessoas, ganhar dinheiro, negócios conscientes, tal, não sei o quê, e aí vem a China. Então eu quero começar botando você, porque eu quero ver você tremer hoje, Thomas Eckschmidt. Eu acho tudo isso muito bonito, tudo isso muito legal, mas assim, abre-se uma empresa, quer crescer, quer ganhar dinheiro, eu vou bater nessa tecla. O povo quer ganhar, eu quero ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, quem tá assistindo quer ganhar dinheiro. E quando a gente começa a falar de algo mais consciente, a gente fala muito aqui de cuidar da uma escuta empática, de uma liderança empática, de felicidade no trabalho, e há uma resistência tão absurda a esse tipo de conteúdo que fica parecendo que é Alice no País das Maravilhas e que vocês estão assim, sabe, fumando alguma coisa alternativa. Eu quero entender, dá para ter um negócio consciente. O que a gente precisa ainda conseguir quebrar na cabeça das pessoas que vem a China na cabeça e fala, eu vou ser engolido, não quero nem saber, eu tenho que ser bruto, eu tenho que ser... você inclusive usa esse termo, né, do predatório, do extrativismo, do tira, porque é assim que funciona. Então, uma coisa que aconteceu este ano foi que o livro que eu escrevi com Harsh Sisodia, Capitalismo Consciente Guia Prático, foi publicado em mandarim.
Olha um sinal, se alguém na China reconheceu esse livro, traduziu, significa que alguém está dando os primeiros passos do lado de lá também do planeta, Se né? eu tivesse uma coisa para me abanar nesse momento, eu tava usando. Então você vê que bacana, né? Pra mim, quando você começa a publicar livro, tem algumas coisas que mudam nessa jornada de publicar, de autor, né? Pra mim, o marco de publicar o livro com Raj, sendo editado por Harvard, foi uma coisa importante. Agora, quando saiu em chinês, em mandarim, eu falei, nossa, isso mudou. Isso é um marco muito maior, porque 1 bilhão de pessoas é a economia que mais cresce oferecendo conteúdo no idioma deles, para eles entenderem o que é isso. Agora, a outra pergunta, né? Vocês já ouviram alguém que empreende que vai falar assim, eu vou empreender, mas o que você vai fazer? Vou ganhar muito dinheiro. Mas o que você vai fazer? Não sei, mas eu vou ganhar muito dinheiro. A gente vai pensar, vai mexer com droga, né? Não é isso? É ilícito. Não é isso? Se você não sabe o que você vai fazer, quer ganhar muito dinheiro, ilícito. vai ganhar muito dinheiro, é ilícito. Porque todo mundo que empreende começa com uma crença que fala, eu consigo fazer isso melhor. Eu acredito que eu posso fazer isso melhor. Às vezes a gente está muito adiantado no tempo, né? Às vezes alguém pega a sua ideia e vai mais rápido, mas na intenção, ninguém começa a empreender para fazer, eu vou fazer cadeira ruim para vender bastante mais barato. Não, eu acredito que eu consiga fazer uma cadeira melhor, eu consigo... Atrás dessa crença é o impacto que a gente quer causar com o nosso empreendimento, tá certo? Então assim, todo mundo empreende para o bem, empreende para melhorar o mundo, empreende para fazer alguma coisa melhor. O mundo que seja o mundo pessoal, da sua vida, da sua família, ou até os caras do Waze, né, que fizeram um negócio que muda o mundo, melhora o mundo para todo mundo, né? Mas todo mundo tem que participar. Eu cheguei no Equador, falei, vamos pegar o Waze, mas o Waze tá mandando por aqui, tá tudo parado, mas no Waze não tá. Perguntei pro motorista, vocês usam o Waze? O que é isso? Não funciona quando ninguém usa. Olha que interessante. Então, cada vez mais essas coisas. Quando você empreende para melhorar alguma coisa. Ninguém empreende para piorar. Então, temos como fazer isso. Temos como caminhar. A gente precisa resgatar. Tem que resgatar. Precisa resgatar essa ideia do que você veio para fazer melhor. Tem uma empresa no sul do Brasil, Mercur, 100 anos de história, 3ª geração. E o neto que estava, o Jorge, que está ali tocando a empresa... Ele parou e falou, a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente está ganhando mais dinheiro e não está sobrando nada. Porque não é ganhar mais, é ganhar melhor. E aí ele voltou a resgatar o porquê que o avô dele começou a empresa. Olha que bacana, né? A hora que você começa a entender por que o avô resgatou, você começa a atualizar essa intenção para o nível social e econômico de hoje. Né? Porque 100 anos atrás o Brasil era uma coisa, hoje o Brasil é outro. Então se você não atualiza aquela sua intenção para o entorno que você está inserido, a sua intenção perde o sentido e você faz qualquer negócio. E qualquer negócio não é um bom negócio. Perfeito. Nossa Senhora. Eu já posso levantar? Hoje, gente, eu esqueci a plaquinha. Esqueci a plaquinha. Eu sinto muito, mas vamos fazer de conta que o Nil está levantando uma plaquinha. 10. Né? É a plaquinha 10. nota 10. Muito bom. Maravilhoso, eu acho que a gente já começa com uma super introdução e óbvio, como a Má disse, além da China, né, as perguntas que a gente vive no mercado, escuta o tempo inteiro, e acho que é muito polarizante, porque você tem as pessoas que falam work hard, play harder, né, que é bem esse olhar do tipo, né, acorde cedo para trabalhar mais, alta performance, a gente tem um podcast que a gente fala só sobre alta performance, a gente tem um podcast que fala só sobre propósito, mas a gente precisa entender o equilíbrio. Então, acho que a busca do que a gente tem que eu quero escutar um pouquinho, quando a gente fala sobre lucro, a palavra consciente nunca está atrelado à palavra lucro. A gente não faz esse percurso quando eu analiso um DRE de uma empresa. Então, qual que é o lucro? O lucro é o que sobra ali do meu dinheiro para investir mais e ganhar mais. Mas como eu consigo transformar esse olhar? Porque todo mundo precisa ganhar dinheiro. Acho que isso é um viés muito importante. Quando a gente fala sobre lucro consciente, nós somos uma instituição de filantropia. Afinal, vivemos num mundo que faz parte a receita financeira. Mas como a gente consegue educar as pessoas, os empreendedores, a entender esse movimento? Quais são elementos aí que a gente pode dar de dicas dessa formação das empresas, dos empreendedores que possam começar a trabalhar esse conceito do lucro consciente? Acho que a gente tem uma visão muito míope do lucro.
A gente acha que o lucro é só financeiro, só econômico. Lucro, na verdade, é um excedente de riqueza. E a gente pode criar excedente de riqueza em muitas dimensões. A gente pode criar excedente de riqueza social, ambiental, emocional. Então você pode trabalhar num lugar que você fica emocionalmente melhor. Você volta para casa com mais vontade de estar naquele lugar. Aqui na WR é assim. A gente Então. fica muito feliz aqui. Então, essa é a ideia. Super. Você sai com um saldo positivo emocional, não é isso? Então, aí você fala, mas quais as outras dimensões, né? Pra gente fechar um pouquinho essa questão de dimensões de valor. Os 17 ODS são 17 dimensões de valor que uma organização, com uma instituição, pode gerar para a sociedade. Então, é só não ter nada negativo e pensar, ou tá no zero ou tá para cima. Então, essa é uma forma de medir. Não é fácil. A gente está acostumado a medir, o econômico é o mínimo denominador comum, né? É o que eu posso passar todo mundo para um número, agora a gente está igual. Sim. A outra coisa que é importante, o lucro é fundamental. A gente é irresponsável social se a gente não dá lucro. Porque se o lucro é como o dinheiro, né? É como o sangue dentro do corpo da gente. Se o sangue não chegar até a mão, o que vai acontecer? A gente vai ter que amputar a mão. Perfeito. A gente perde esta parte do nosso corpo, do nosso sistema. Se o dinheiro não chega nas diversas partes do nosso sistema social, a gente começa a perder essas partes do sistema, do tecido social, né? Se o dinheiro não consegue chegar na periferia, a periferia começa a falecer. E é um câncer que vai trazer toda a sociedade para o mesmo lugar, né? Então, se a gente não gerar lucro, a gente é responsável social, porque o lucro permite pagamento de salário, pagamento de investimento, pagamento de imposto, filantropia, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Aí, vamos voltar. O Raj me convidou para escrever o livro por um motivo da minha jornada empreendedora. Então, quando a gente fala de negócios conscientes, ou dessa ideia de um capitalismo consciente, toda organização consciente está baseada em 4 princípios. Você tem que ter clareza da sua causa. A causa tem que acompanhar um líder que cuida. Total. Você tem que reconhecer a interdependência e, a partir daí, você criar uma cultura que influencia todo mundo. Percebeu? Clique. Causa, liderança, interdependência e cultura. Tem que dar o clique. A pessoa tem que entender, se você não prestar atenção nisso, não funciona. Então, quando a gente começou, meu primeiro empreendimento, eu acreditava, eu não tinha um propósito, eu tinha uma crença que o trabalho do coletivo gerava melhor resultado. E a gente, como líder, a gente começou a educar o nosso cliente para saber consumir o nosso produto. E a gente só conseguiu avançar porque alguém acreditou na gente. Um sócio para se juntar, um cliente para ser o primeiro contrato, um parceiro, um fornecedor para começar a usar o nosso sistema. E aí a gente começou a criar uma cultura de mudança de gestão na cadeia produtiva de alimentos. E a gente fez isso de forma inconsciente, a gente não sabia que tinha essas caixinhas. E quando eu descobri essa metodologia, eu falei, nossa, eu sou um capitalista consciente inconsciente, porque eu não sabia que eu podia botar essas coisas nas caixinhas. E eu comecei a olhar para trás e falei, nossa, aqui eu errei. Por quê? Eu só olhei o dinheiro. Só olhei a dimensão financeira. E esqueci a dimensão humana, a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão de conhecimento. Eu falei, só vou avaliar essa decisão nessa dimensão. E aí as decisões começam a falhar. Se a gente começa a ficar míope. Quero chamar a atenção que você falou de ser um capitalista consciente e inconsciente. Esse é duro aí, pesado. Porque existe a próxima fase, né? Existe. Mas eu acho interessante que ele está colocando o que eu acho que acontece o contrário nas empresas. Eu acho que até hoje as empresas têm uma consciência do impacto para fora, né? Eu acho que hoje as empresas, elas têm muito, e não sei se verdade ou discurso, ou uma questão de óbvio, né? Legalizações, impostos e tudo, de que você precisa melhorar o ambiente, o mundo, né, o planeta, né, sabemos que os recursos aí, né, são finitos, então melhorar o planeta e fazer algo social, então projetos e tal. Mas eu sinto a hora que a gente vai para o negócio, eu sinto que dentro da casa, da própria casa, às vezes as empresas não fazem a lição de casa da consciência. Né? Então que a gente vai muito bem na entrega para fora, no que tá todo mundo vendo,
e dentro de casa. Então, como a gente aqui fala muito sobre empresa, saúde mental, a relação disso com a liderança, queria muito que você trouxesse isso pra gente nessa discussão, que é um negócio consciente. O quanto ele contribui para a saúde mental das pessoas que trabalham nele, né? Acho que isso é tão poderoso, porque quando a gente olha as empresas começando, você percebe o nível de dedicação, o nível de engajamento de todo mundo dentro de uma organização que começa uma startup é altíssimo. Aí você percebe, a startup começa a crescer demais, você começa a perder o sentido, você começa a distanciar demais daquela essência, do que trouxe, do que a causa que gerou aquele empreendimento. Né? Por que você está fazendo isso? Quando a gente fala de negócios conscientes, as pessoas trabalham porque elas entendem qual é a contribuição dela para um resultado além do resultado financeiro. A presença do negócio, da organização, tem um impacto muito maior do que só gerar resultado financeiro. Tá? Mas a gente tem que tomar cuidado para entender um pouco. Eu sempre falo, se a gente entende o fluxo do dinheiro, a gente começa a entender porque tem gente que faz muita pressão. Então, quando a empresa, qualquer negócio, a gente vendeu alguma coisa, vendemos aqui a nossa caneca, super bacana, entrou o dinheiro do cliente. O que eu faço? Eu vou pagar fornecedor, vou pagar mão de obra, vou pagar impostos, talvez em ordens diferentes, né? Vou pagar o bônus da diretoria que vendeu 10 milhões de xícaras. Quem é o último que recebe o dinheiro? O empreendedor. O investidor. O investidor, Quem é o primeiro a pôr dinheiro? O investidor. Não é o colaborador, não é o investidor vai lá e põe o dinheiro e fala, ó, ele tem que botar pressão, porque se ele não botar pressão, não sobra nada para ele. Fala, pô, eu botei e não vai sobrar nada para mim? Não vou colocar dinheiro. Então, a gente tem que entender que nem sempre o resultado econômico é o que cada um dos grupos de interesse querem. Tem gente que quer bem-estar. Tem gente que quer trabalhar tranquilo, não é no work hard e play hard, work hard. Nada disso. Tem gente que quer isso. Tem gente que, cara, eu quero ir num lugar que eu gosto de trabalhar, gosto das pessoas, faço alguma coisa que me faz sentido e eu não preciso crescer todo dia. E aí vem uma pergunta muito importante para a saúde mental. Quanto é suficiente? Muito legal isso. Porque o saldo da conta bancária pode crescer ad infinito, até não caber mais número no campo da conta bancária. Mas é isso que você quer? É isso que vai te fazer feliz? E a gente esquece que às vezes o que eu quero, o que é suficiente para mim, não é o quanto. Porque chega uma hora que aquele dinheiro pode subir mais um real e eu não fiquei R$1 mais feliz. Sim. Talvez ele não precise subir aqueles R$10, porque eu já tenho o suficiente para me manter, eu vou investir todo o resto em alguma coisa que me faça, que me dê satisfação. A gente estava conversando antes do desafio de a gente pedir demissão. Porque a gente está com as algemas de ouro ali. A gente tem uma quantidade de coisas boas que fala, você tá louco, a pressão do pai, a pressão da família, você tá louco que você vai sair de lá. Sim. Mas eu não tô louco, não é possível que eu tô louco. Eu não tô sentindo o bem-estar que eu gostaria de sentir. E a gente mede bem-estar pelo saldo da conta bancária, pelo que eu uso, ao invés de medir bem-estar, de outra forma, com outros indicadores. A gente não aprendeu, Eu vou deixar ele aqui, porque vai ser isso durante toda a conversa. Eu quero fazer uma provocação para um olhar do processo que você vem vivendo, porque me dá uma ideia de quando que você começa a encabeçar o capitalismo consciente no Brasil. Brasil, Peru, Colômbia. Então, no Brasil foi uma coisa muito interessante, porque eu tinha essa empresa de rastreamento no Brasil, eu falei, eu preciso vender para empresas fora do Brasil, preciso crescer internacionalmente. Eu falei, morei nos Estados Unidos, falei, quem vai entender? Whole Foods, uma empresa, um varejo, Sim. fatura 30, 40 bilhões de dólares, tem 500 lojas, é um produto que eu conhecia, eu falei, eu vou descobrir quem é esse cara. Olhei no LinkedIn, você descobre e fala, esse cara que criou. A primeira coisa que aparece quando você busca John Mack, naquela época, em 2009, era um artigo sobre capitalismo consciente. Vou ler, né? Eu quero conhecer o cara, vou ler o que o cara escreveu. Eu falei, nossa! Foi aí que eu descobri que eu era um capitalista consciente e inconsciente. Segunda descoberta foi que ele ia estar num evento que chamava Conscious Capitalism Summit. Falei, vou me apresentar lá. Eu já estava fazendo muita palestra sobre rastreabilidade. Eu liguei para a organizadora do evento, a Julie,
E eu falei, Julie, olha, aqui é o Thomas, tudo bem? Super íntimo. Super, como todo brasileiro é íntimo, né? Eu não tenho cara nenhuma de brasileiro, mas fiquei super íntimo, falando inglês. Não só cara como nome, né? Exatamente. Hi, Julie, tudo bem? Tá, então, eu queria fazer uma palestra no evento de vocês. Ela, adivinha o que ela fez? Ela riu. Claro. No telefone. Na minha cara. Americana. Quem é você? Mas aí a gente ficou 1h30 conversando, naquela ligação internacional, 2009, Putz. caro. Aí ela falou, vou fazer o seguinte, passar pra outra pessoa. Eu falei a mesma coisa, o cara riu. Eu falei, ela tá passando pra contar piada pro outro. Deve ser isso. No terceiro, a pessoa me falou, na terceira entrevista, a pessoa falou, olha, a gente quer que você venha pra escutar o que a gente tem pra falar, não pra falar o que você tem pra contar. Quero que você venha pra escutar. Então foi aí que eu encontrei, né, esse grupo de 80, o primeiro evento tinha 80 CEOs, e um lugar, assim, um grupo muito interessante, muito vulnerável. Assim, tem algumas conversas, a primeira pessoa que eu encontro é o John Mack e a Julie. A Julie fala, que bom, Thomas, que bom você veio. Esse aqui é o John. Ele fala, eu sou Thomas do Brasil, né? Schmidt, ninguém, não faz sentido. Brasil é um pouco maior do que o meu sobrenome, né? Eu sou o Thomas do Brasil, é muito bom. Aí ele olha pra mim assim e fala, nossa, eu acho que eu te conheço de algum lugar. E eu não consegui reconhecer ele, nem consegui ler o nome completo no crachá. Porque eu tava no estado de negação que eu tinha que usar óculos. Então, foi isso que aconteceu. Quem nunca? Pois é. Então, assim, vamos ser um pouco vulnerável. Faz parte do desenvolvimento da consciência do indivíduo. Falar, você precisa de óculos, né? E ele botou a mão no meu ombro e falou, que interessante. Ele falou, acho que eu te conheço de algum lugar. Eu falei, talvez da minha vida passada, falando da minha vida de consultor nos Estados Unidos. Ele falou, que interessante essa ideia. Vem aqui, vamos conversar. E eu perdi o evento todo. A parte da tarde, o evento começou numa tarde, eu fiquei 3 horas conversando com esse cara. Aí, o que você faz? Abri meu coração. Falei do meu coração, o que eu tava fazendo e por que eu acreditava tanto naquilo. Acabou. Aí ele falou, vou te apresentar outra pessoa. Me apresentou outra pessoa bem estranha, com uma bata, um cabelo comprido, rabo de cavalo, uma barba. Assim, fala, nossa, aquele bicho grilo, né? Boulder, Colorado. E aí o cara me dá o cartão, olha e fala, vice-presidente de Strategic Sourcing do Whole Foods. Eu falei, tô chegando perto das pessoas. E neste primeiro evento tinha um livro que era o Facebook dos participantes. Literalmente, era um caderninho com a cara de todo mundo, nome e e-mail. Aí eu fiquei naquele livrinho procurando. Adivinha quem eu achei? Eu falei com o John Mack. Caraca! Liguei pra minha esposa e falei, você não acredita? Eu passei 3 horas falando com o John e não sei o quê. Então, essa foi a minha primeira conexão. Eu voltei pro Brasil, o único brasileiro lá, falando outro idioma. Porque eu entendi o que eu fazia, cabia numa caixinha, numa estrutura, num modelo. E eu começava a conversar com as pessoas, você tá louco. Sabe quando você não tem ninguém com quem conversar? Você aprende uma coisa nova, você fala, ninguém te entende? Graças a Deus, no segundo ano, 2011, foi mais uma pessoa, um brasileiro, e a gente começou a movimentar isso. Criamos uma rede de líderes conscientes e aí saiu em 2013 e lançamos o Instituto. Aí, olha só, 2014 fiz um TEDx falando de capitalismo consciente, que foi uma coisa assustadora, porque o tema era Somos Humanidade. Uau. E aí, e eu falava pra menina que organizava, Ana, não cabe aqui minha fala. 20 minutos? Não cabe capitalismo consciente, não é um assunto de humanidade. Olha que coisa louca, parece contraditório, né? Super contraditório. Mas aí no nosso bloco tinha uma conversa que levou ao capitalismo consciente. Aí eu subi no palco, todo mundo conversando, ninguém prestando atenção em mim, eu falei, eu sou capitalista e acredito no lucro. Adivinha se vocês ficaram quietos, viraram pra mim, olharam assim como se, quem é esse cara? Tá no lugar errado. Aí eu comecei a falar. A partir daí começou toda a movimentação. Escrevi um livro em português, contando da perspectiva do empreendedor, né? Como a gente vive essa filosofia naturalmente. E como a gente precisa ficar constantemente resgatando esses 4 princípios. Agora, o que eu queria provocar você, agora entendendo mais, e que período você tem contato com o capitalismo consciente, é porque você faz isso bem antes da pandemia. Muito. E eu entendo que ali é um propósito, assim como a empresa de rastreabilidade, de educação das pessoas, né? Olha só. E de quebrar paredes, e de quebrar conceitos, e de quebrar paradigmas, porque olha só que ponto tem que chegar, onde você fala, eu acredito no lucro, lucro é importante, se você não tem um lucro é uma irresponsabilidade, então abraçamos o lucro, adoramos o lucro, queremos lucro, ok.
ok. Mas existem tipos de lucro, né? E formas de se lucrar. E formas de Acho se que lucrar. É muito crucial, né? Perfeito. Só que aí eu fico pensando na pandemia. Aí a pandemia, e aí vem uma nova geração com uma nova cabeça. Vem a pandemia, onde as pessoas também começam a entender que elas podem trabalhar de uma outra forma. E nascem outros tipos de negócios. E eu acho que a pandemia faz uma transformação tão importante no nosso mindset, nas possibilidades de trabalho e de relacionamento profissional, que eu quero entender de você um pouco como você sente essa mudança, se está mais fácil falar de capitalismo consciente, de negócios conscientes hoje. Ou se né? foi embora junto com a pandemia. Foi jogado fora com as máscaras exato. que foram pro lixo. É duro. Eu acho que uma coisa interessante que aconteceu, eu falo muito na pandemia, a ficção científica da minha infância se tornou realidade. Uau. O que foi a minha ficção científica? Vocês vão perceber a minha idade agora, né? Eu assisti os Jetsons quando era pequeno. Ah, mas todos Fala. nós, Mas que vocês isso? atrasados. Eu cheguei a assistir eu primeiro. amava os Jetsons. O que são os A Jetsons? gente assistiu o remake. Boa. O que eram os Jetsons? FaceTime. Sim, Total. sim. Teletrabalho. Teletrabalho. Telemedicina. Sim, Não tinha sim. maquininha passando, limpando a casa, levantando o cachorro, passando. Sim. A Ai, outra. o Astor, eu amo ele. Não era isso? Rose, né? A Rose? Rose. A porta abria. Com... Exatamente. O que era isso? Essa era a ficção científica Sim. da minha infância. Na pandemia eu falei, nossa, tudo virou realidade. FaceTime, teletrabalho, tudo isso, telemedicina. A gente viveu isso. A gente mudou de uma forma marcante aquela ficção, né? Então, a gente fala, tá melhor? A gente precisa continuar resgatando. Não conheço nenhuma instituição que tenha uma razão econômica ou uma razão financeira. Você cria uma empresa, o que você escreve ali? Razão social. Sim. A gente esquece de colocar mais uma ficção social. O que a minha presença vai criar no mundo? Muito legal. Que mundo a minha presença vai construir? Então a gente precisa evoluir nisso. Daí a gente põe razão social, põe KNAI, aqueles códigos, aí vira burocrático. Já esqueci o que eu estou fazendo aqui. Então a gente toda hora tem um movimento de se afastar da nossa essência. Pela burocracia, pelo excesso de trabalho. Então, um pouco dessa resposta é, a gente tem mais gente empreendendo com vontade de melhorar o mundo. A outra coisa que é importante, o que a gente aprendeu na pandemia, e eu falo isso, nas relações entre as diferentes partes, diferentes stakeholders, né, as partes envolvidas, afetadas, a gente saiu de relações binárias, utilitárias, falar assim, o meu tempo por uma quantidade de dinheiro. Essa é a relação empregador e empregado. Uhum. O empregado oferece a disponibilidade do tempo da vida dele por 8 horas e o empregador paga uma quantidade de salário. Então você tem um compromisso lá de, sei lá, 50%. Aí você fala, puxa, eu preciso mais. O que eu faço? Dá mais Se você cumprir a meta, eu te pago mais um pouquinho. Então o engajamento sobe. E a gente percebeu, se o colaborador entende o porquê a gente está trabalhando, ele vai engajar um pouco mais. Mas o meu propósito como colaborador pode ser muito mais focado no social, é um grande propósito. E o propósito da empresa é muito mais focado no ambiental. Então chega uma hora que aquilo distancia de novo e eu perco o engajamento, eu saio daquele engajamento máximo, tá certo? O que a gente está percebendo aqui? Que nestas relações a gente está evoluindo o nível de demanda. Então, primeiro, eu troco meu tempo por trabalho, meu tempo por uma quantidade de dinheiro. Depois, eu falo, eu quero trabalhar numa empresa que oferece oportunidade de crescimento. Porque ninguém vai procurar emprego numa empresa que acabou de fazer downsizing, numa empresa que está em recuperação judicial. Sim. Ninguém procura emprego lá, porque o cara não vai oferecer nada. Sim. Então, você já tem mais uma troca. Além do salário por tempo, eu quero Um plano de carreira. um plano de carreira e a empresa quer um talento. Sim. Eu quero saber qual é o seu talento. Aí você fala, eu quero aprender mais. A empresa fala, eu quero alguém com potencial. Agora surgiu um quarto nível de demanda da perspectiva do colaborador. Eu quero trabalhar flexível. E a empresa fala, ai meu Deus, qual a minha contrapartida? Eu não sei lidar com isso. Ai, todo mundo pode trabalhar ali. Ah, não, todo mundo tem que voltar para cá. Então, as empresas, os gestores não sabem como lidar com um novo nível de demanda. E aí você fala, não, a gente quer responsabilidade, quer entrega da pessoa. Fala, eu vou contar uma coisa, se você quer entrega e a pessoa pode trabalhar à distância, a pessoa virou commodity.
Porque a hora que aparecer alguém que entrega a mesma coisa por um preço mais barato, aquela pessoa perdeu o emprego. E você não cria cultura, você não cria compromisso, você não cria crescimento, você não cria a tribo. Muito bom isso. Porque a gente pode... Futebol. A gente tá no Brasil, vamos falar de futebol de novo, né? Não tem isso. Se você não falar de futebol, você não tá no Brasil, né? Futebol. A gente pode treinar fisicamente em casa, fortalecer na academia de casa, mas a gente não vai ganhar o jogo se a gente não for pro campo jogar junto. Sim. Com certeza. Tá certo? Ah, mas eu jogo e-futebol, digital, eletrônico. Aí você vai ficar com a bunda quadrada, você não precisa nenhum dos outros exercícios, né? Mas chega uma hora que você tem que criar dinâmica no campo para você ganhar o jogo, senão você não vai ganhar o jogo. Então, as empresas hoje estão com a grande dificuldade de entender esse quarto nível de relacionamento. E esse relacionamento, ele evoluiu empregador-empregado, evoluiu fornecedor com empresa, evoluiu cliente-empresa, evoluiu comunidade do entorno com a empresa. Todos evoluíram. Eu não quero que só a sua empresa venha, se instale aqui para gerar emprego. Por quê? Você quer o Debrecht aqui ou a Natura aqui? Que outros... Chegou num ponto maravilhoso. Olha que outros valores a gente deixa de falar, só que a gente está inconsciente, a gente não está entendendo o que a gente quer, a gente precisa verbalizar, a gente precisa começar a trabalhar, começar a medir, começar a ter um checklist, falar, opa, não tem valor nessa dimensão aqui, esses caras aqui estão Ser mais consciente. Isso. Ter consciência daquele missão, visão, valores que tá Isso. bonitinho no site pra ver onde se tá aplicando, né? Exatamente, exatamente. Eu tô vendo as engrenagens de Lu. É. Você não tá ouvindo? Não, eu sempre ouço, Eu tô eu sempre aqui, pertinho, cara. esse cérebro Tá maquinando. trabalha, que é Eu tenho duas uma opções, coisa. ou é a máquina ou eu começo a psicografar. Ela Eu começo psicografa, a gente fez muita reunião online. E aí, de Eu repente, você só via a abaixava. Lu assim, ó. E aí saía um negócio tão espetacular. Exato, a gente ama quando ela psicografa, que sempre vem algo genial. O que eu acho, assim, que eu tô pensando aqui, quando você fala muito sobre o seu viés empreendedor. E eu acho que quando eu penso no meu lugar de empreendedora, e aí tem vários tipos de empreendedorismo, né? No meu caso é um empreendedorismo de serviço, então com consultoria, projetos específicos, eu não tenho um produto sozinho. Mas eu acho que eu nunca pensei em nenhum momento, né? Quando eu virei empreendedora, eu virei por não opção, foi porque eu fui mandado embora e tive que correr atrás, né? De um trabalho e fazer acontecer. É o que a gente tem? A gente tem o nosso conhecimento, então através do nosso conhecimento a gente vai atrás. Mas eu fico pensando muito nesse empreendedor que está começando, nessa pessoa que já tem uma empresa e ainda vive nesse modelo ainda do pequeno, que consegue ter o clique, a cultura, a proximidade, a não conformidade ou a não preocupação de um grande grupo. O que eu preciso entender para tornar a minha empresa uma empresa com negócios conscientes? Eu entendi que tem ali, né, cada um olhar, um viés, mas no fim do dia eu ainda sou uma empresa pequena, eu preciso, né, entender como que eu faço aquele dinheiro render, para saber o excedente, mas como eu consigo começar a me organizar, acho que essa é a palavra, de uma organização para me tornar uma empresa e um negócio consciente? Uma coisa que a gente... todo mundo que empreende com uma intenção de fazer alguma coisa melhor. Eu, quando comecei a empreender, eu não empreendi porque eu tinha um propósito, eu tinha uma ideia. Eu comecei a empreender a partir dos meus valores. Meus valores, a coisa que era mais importante para mim era liberdade, desafio e aprender. Porque eu passei, nos primeiros 10 anos da minha vida, eu trabalhei em 8 empresas diferentes. E o meu professor de RH do MBA executivo falou, Thomas, isso é um mochileiro de emprego. Seu currículo tá ruim. Honestamente falando, vai ser difícil arrumar emprego, né, se você sair desse próximo. E por ironia do destino, a sócia dele me contratou para trabalhar nessa empresa multinacional de consultoria. Que coisa engraçada. Eu fiquei 10 anos nessa empresa nos Estados Unidos. Por quê? Eu tinha liberdade, desafio e aprendizado. Que cada vez que eu mudava de emprego, eu trabalhei na Procter, na Kodak, no Grupo Accor, na Accenture. Você trabalhou na Accor? Trabalhei. Vamos conversar depois. Accor e NHT, nos São dois. meus brothers. Ah, então, tá vendo? E então, esse processo, alguma coisa me matava. Ou a falta de liberdade, ou a falta de aprender, ou a falta de desafio. Falei, eu vou mudar, vou embora. E na consultoria eu tinha isso todo dia. E eu comecei a empreender, eu voltei pro Brasil, falei, o que eu faço agora? Eu não me encaixo mais no corporativo, não quero fazer consultoria aqui. Eu falei, vou empreender. Porque no empreendimento eu descobri que eu vou viver a liberdade, vou fazer a minha hora,
Né? Minha filha até falava, papi, você trabalha todo dia? Eu falo, eu não trabalho mais. Como assim, sábado, domingo? Eu falo, eu faço o que eu amo. E aí você percebe que o trabalho muda, né? E eu acho que uma coisa que eu falo muito de trabalho, empreender, depois eu volto para a questão do como é que a gente volta para a essência, quanto mais você empreende, mais você melhora a sua empregabilidade. Isso é muito verdade. Esse é um ciclo tão virtuoso que às vezes eu converso com o motorista do Uber, e eu peguei um motorista do Uber, ontem eu fui para Belo Horizonte, e peguei um motorista do Uber e falei, acabei de arrumar um emprego, eu falei, mas não é atrás de uma mesa, né? Não é representante comercial, tá? Entendi, porque você tá dirigindo Uber, você não vai conseguir ficar parado. Liberdade é precioso. Aí eu falei para ele, você falou com um cara que tá te empregando que você é um cara que tira a bunda da cadeira para fazer as coisas acontecer, estabelece uma meta e cumpre, faz um planejamento, porque você sabe que tem mês que tem menos corrida. Você tem uma estratégia, porque você sabe aonde tem as melhores corridas. Aí você para pensar, esse não é o colaborador que você quer? Sim. Que faz as coisas acontecer? Sim. Ou seja, o cara tá empreendendo com Uber, se ele tem 12 mil viagens, esse cara é bom. Você tem que botar ele na posição certa. E acho que isso na vida da gente, na vida profissional, falta. A gente, no futebol, tem muito dinheiro envolvido. Então alguém ficou lá na Argentina olhando numa várzea. Foi, esse menino de 13 anos joga bem, né? Vamos vender pro Barcelona. Foi lá no Barcelona. Adivinha, ele não foi jogar no gol. Ele sabia exatamente que ele tinha que ser camisa 10, o Messi. Posição. Né? Na nossa vida profissional, ninguém fica olhando e fala, aqui tem, essas engrenagens funcionam bem nessa hora. Se a gente tivesse isso, a gente estaria jogando na melhor posição que a gente pode jogar. E esse é o nosso desafio, porque ninguém olha isso. A gente é promovido até o nosso nível de incompetência. A gente é promovido até o nosso nível de incompetência. Que maravilhoso isso. Que perigoso. Triste. Mas assim, eu entendi que foi maravilhoso a percepção, mas é triste. Do pensamento. Porque é verdade. Quando eles acham que você não pode mais... Eles te encostam e te mandam embora. Ou você é demitido, ou você estagna, que também não é interessante. O que é uma pena, onde você pode, né, tá sempre impulsionando, crescendo, realocando e permitindo que a pessoa abra mais asas, abra mais funções. Uau, ok. Ou desenvolvendo outras coisas do que deveria ser, né? A gente pode falar de desenvolver talentos ou pensar em habilidades que a gente ainda não conhecia. Exato. Mas, agora, deixa eu só voltar. Claro. Como é que a gente ajuda o empreendedor? Então, esse livro que a gente escreveu do Business Purpose Canvas, né? O Canvas, para a gente explorar a ideia do propósito. Esse é o mais novo. Saiu essa semana. Para quem está nos ouvindo, não vai ver, mas se você colocar o nome dele, vai ter 1 trilhão de livros, que são 22 publicados. Aqui são apenas alguns que a gente está mostrando para vocês, e esse é o mais recente. Liberte todo o potencial do seu negócio através do poder do propósito. E também no descritivo, né? A gente coloca a gente vai colocar agora. É. Tomamos um presta atenção recente de algumas pessoas falando, cadê no descritivo? Agora está no descritivo. Maravilhoso. Aí, gostamos dessa audiência que nos cobra aqui. E acho que é bom porque a gente aprende com a audiência. Com melhora certeza. a própria experiência, Com né? certeza. Muitas das pessoas escutam a gente fazendo exercício, então querem a indicação do livro e depois não conseguem anotar, então eu achei super legal. Eu amei. Vamos lá. É muito bom, muito bom. Então, a gente fez esse exercício em Campo Grande primeiro, depois no Impact Hub de Guiné-Bissau. Ele fala, ótimo, eu preciso fazer. Cada vez que eu faço um programa no Hemisfério Norte, que o rendimento é mais alto, eu quero fazer um com rendimento negativo no hemisfério, ou na África, onde a gente, português está tentando em Togo, fala francês, não deu certo. Guiné-Bissau, vamos lá, fizemos um exercício. Uma das meninas chegou para mim, das empreendedoras, falou, Thomas, eu não entendo nada que você está falando. Falei, vamos passar o exercício, no final, se você não entender, você me pergunta de novo? Acabou. Falou, e aí? Ela falou, continuo não entendendo nada. Então tá bom. Qual que é o seu negócio? Eu produzo absorventes femininos de maneira sustentável, reciclável, reutilizável, de uma forma orgânica. Todas as palavras, jargões corporativos. Eu falei, nossa, que trabalho importante, né? E vou ser super honesto, não tocou meu coração o que você faz. Que mundo que você quer criar a partir do produto que você está vendendo? Né? Ela falou, aqui em Guiné-Bissau, a mulher quando está menstruada, ela não está presente na sociedade por uma semana. Uau. Seja na escola, não aprende nada. Você perde uma semana de aula por mês, as meninas ficam atrasadas muito em relação aos meninos. No trabalho, ninguém quer contratar uma mulher porque ela vai faltar uma semana por mês. Então as mulheres não têm condições de arrumar emprego. Eu falei, puxa, que legal, né? Você percebe o que você está me contando?
A sua presença quer criar um mundo onde as mulheres e os homens estão o tempo todo participando juntos, independente da situação da mulher. Esse não é um mundo que muita gente ia gostar de ver, onde de repente as mulheres não estão, de repente as mulheres estão. Não, as mulheres estão sempre juntas, a gente está todo mundo junto. Não é um mundo, uma visão bacana de mundo, certo? E qual é o seu propósito? Por que você está fazendo isso? E a gente começa a conversar. No final, a gente chegou à conclusão que ela estava produzindo absorventes femininos, higiênicos, recicláveis, sustentáveis, orgânicos, com todos aqueles adjetivos. A causa dela era oferecer liberdade para as mulheres. Muito legal. Mudou a conversa? Totalmente. Com certeza. Mudou o que ela fazia? Conecta com as pessoas, tem uma conexão emocional. Quem produz, a pessoa que produz está vendo aquele monte de... Fala, nossa, não entendo nada disso. A pessoa que produz começa a entender a razão pela qual ela trabalha. A pessoa que compra, a pessoa que revende, todo mundo começa a participar emocionalmente da sua jornada. Então, a coisa mais difícil, não tem propósito perfeito. A gente fala de propósito evolutivo porque quando a gente escreve a gente começa a usar e começa a levar porrada. Porque alguém vai falar, aqui você não faz isso, ali você não está fazendo, ali no outro lugar você não está cumprindo, aqui eu não sinto essa presença, a sua intenção. E aí você vai evoluindo, você escolhe melhores palavras, você vai ajustando, atualizando a sua expressão de intenção. E essa expressão, ela tem que ser a guia mestra para a tomada de decisão. Chega no final de uma semana, no final de uma reunião, eu brinco que a Amazon tem uma prática muito importante que a gente tem que adotar para o propósito. A Amazon tem uma cadeira vermelha em toda a sala. Não é para o Jeff Bezos, tá? É a cadeira que representa o cliente. Tomamos uma decisão aqui, a gente olha para a cadeira, isso vai melhorar a vida do cliente? Se todo mundo responde categoricamente sim, seguimos em frente. Se alguém tiver um mínimo de dúvida, opa, vamos voltar e vamos ver, tirar essa dúvida, sanar essa dúvida. Então, o propósito é a nossa guia de tomada de decisão. Se a gente tem ele escrito e começa a usar, fala, o que eu vou fazer agora? O que eu estou trabalhando agora? O que eu estou investindo agora? Vai avançar a minha intenção? Vai dar mais liberdade para as mulheres, no caso dessa moça? Ou vai diminuir, restringir a liberdade das mulheres? Muito bom. Tá certo? Você pontuou aí basicamente meu dia a dia, que é de branding. Então, o quanto nós envelopamos tudo isso, né? E você contando, me veio várias coisas aqui na cabeça. Primeiro, que é uma luta na vida de quem trabalha com branding, fazer a empresa entender que tudo isso que você colocou, da descoberta do seu propósito e de como isso se tangibiliza numa marca, não é só comunicação para fora. Eu acho que o desafio do branding, a gente ainda brinca, né? Brand ING é uma coisa que você está em construção, é como isso é passado culturalmente da empresa. Então, significa que todo mundo que está nessa empresa precisa saber por que tá lá e juntos, né, a gente tá fazendo o quê, né, pra quem e de qual forma, né? Então, acho que você colocou aí um desafio da gente como, né, profissional de branding, que não é só comunicação ou um storytelling bonito ou a história que você tá contando pro público fora. É algo que tem que ser praticado todos os dias e aculturalizado, né? E isso, e assim, várias coisas, né? Imagine, minha engrenagem também tá processando aqui. Estamos dando um boom na sua exatamente, mente, um boom na Nath. minha mente. Cada episódio um boom novo. Me parece, assim, engraçado, que me parece que é uma evolução meio que natural do capitalismo perante as nossas necessidades de... A esfera pública já não consegue dar conta de tudo, então estamos na esfera privada, né? Isso. De que novos negócios nasçam com propósito, muito mais conscientes, né? De outro lado, você vê empresas gigantescas. Então, antes da gente vir aqui, né, começar esse episódio, eu olhei lista de ranking de lucros de primeiro trimestre do ano passado. Uma Petrobras, uma Vale com lucro recorde. Então, queria que a gente falasse um pouco. Isso vale para quem está começando e quem está nascendo já com essa mentalidade, ou as gigantes que têm muito a perder e esse índice do lucro gigantesco é realmente o grande balizador? Dá para se aplicar nisso? É a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é uma crença pessoal que eu queria te ouvir. Eu acho que uma marca hoje que começa
a nascer no ano, né, 2023, ou ela tá muito ciente desse propósito dela e coloca isso até como um posicionamento, porque o consumidor tá esperando isso dela, ou ela não vai fazer sentido no mundo que a gente está construindo. Então, queria ouvir essas duas coisas. Acho que cada vez mais, a gente escuta o silent quitting, né? As pessoas pedindo demissão, as pessoas intencionalmente querendo deixar, né? Eu peguei um táxi em Nova York e o cara falou, o que você fazia antes do Uber? Um Uber, né? Ele falou, era gerente de um fast food, né? E falou, então você está ganhando mais? Ele falou, não, estou vivendo melhor. Então, significa que você tira mais dinheiro hoje do que... Não, eu estou vivendo melhor. Eu entrego o lanche daquele fast food e vivo melhor. De novo, bem-estar não é medido na medida financeira. Então, em todos os relacionamentos, a gente está começando a repensar para quem eu vou trabalhar. Porque as empresas, e tem um movimento, tem algumas cabeças ainda, que falam que maior é melhor. Então, a gente viu um caso das americanas, vamos crescer aquisição, para ser maior. Nenhum momento a intenção é falar, maior não vai ser melhor. Melhor é outra intenção, melhor quem diz é o outro. Muito bom. Eu posso dizer que eu tenho 1,88 m, eu sou o mais alto aqui, o maior, o mais alto, então eu já ganhei. Eu estabeleço o meu número, e a gente falou uma coisa no começo, que hoje a evolução do tripé da sustentabilidade, People, Planet e Profit, para ESG, Environment, porque é mais factível do que Planet, que é muito grande, People é muito genérico, Social é mais prático, e Profit, governança significa que não é ganhar dinheiro a qualquer custo. Sim. Então, ser maior não é ser melhor. E ser melhor é o outro que te qualifica. Ser maior, eu estabeleço o número e eu alcanço e agora eu sou maior. E isso aconteceu, aí conectando com a outra pergunta, as 3 maiores montadoras do mundo sempre foram as americanas. Elas começaram a cair, a Toyota subiu, a Volkswagen ficou em segundo lugar. A Volkswagen falou, nossa, estamos segundos, podemos ser o primeiro. Nunca pensaram em ser o primeiro. Então, como é que a gente vai ser o primeiro? Vendendo mais SUV nos Estados Unidos. Mas a nossa SUV é eficiente, ela não é potente. Mas não se preocupa, a gente muda o programa aqui para passar no teste de emissões e dar potência para o motorista, para o comprador. Como é que faz? Se o GPS não está rodando e o cara está acelerando o carro, é teste de emissão. O computador automaticamente ajusta o motor para eficiência, para não poluir o meio ambiente. Se o GPS está andando e alguém está acelerando, é o motorista pedindo potência. Vamos dar toda a potência, gaste o que gostar. E eles ganharam. E aí descobriram e receberam uma multa de alguns bilhões de dólares. Por quê? Para ser maior vale qualquer coisa. Para ser melhor, eu tenho que esperar o outro dizer que eu estou no caminho certo. Então, a gente começa a reconhecer que a nossa presença é sistêmica. A gente não está sozinho no mundo. Se eu estiver sozinho no mundo, eu estou sendo extrativista, estou sacando, tirando, e não funciona mais assim. A gente passou dessa fase. E o que a gente tem consciência hoje é que as organizações, elas nascem para o bem. Tem gente que tem o produto errado, né? Tem gente que tem produto errado, né? Mas ela tem uma organização, logística, tem tudo. Elas nascem para melhorar alguma coisa, atender alguma demanda, tá certo? E tentar atender melhor. De alguma forma, você tenta chegar lá. Então, o propósito tem um papel fundamental para a gente entender o porquê a gente está fazendo o que a gente faz. E escrever isso é o mais difícil, porque a gente tentar escrever um sentimento. Como é que você escreve um sentimento? E você tem que tentar. Tem que tentar e vai ajustar, vai melhorar. Por isso que o princípio chama-se propósito evolutivo. Ele é expresso num determinado momento como propósito superior, propósito maior, né? Mas é uma imagem, a foto. Depois, mais pra frente, vai ter outra foto. E acho que esse é o jogo que a gente precisa começar a entender, que tudo tem consequência. Ação e reação. Não existe a coisa que fique parado sem... E antes de te deixar, o consumidor na ponta da cadeia hoje, ele é de fato tocado pelo propósito? Você acha que isso é decisivo? Ele faz uma decisão de compra, por exemplo, de empresa X ou Y, por conta disso, por conta da consciência, por conta da empresa X ser de fato mais ambiental ou social que a Y? A gente está fazendo essa decisão ou é conversa? A gente não está fazendo essa decisão,
Porque a gente não, como empresa, como organização, a gente não está educando. O nosso negócio não é vender livro, vender caneca, vender... O nosso negócio é educação. Se eu não educo o meu consumidor, ele vai consumir errado e vai reclamar. Se eu não educo o fornecedor, ele não sabe ajudar, aportar, agregar valor. Se eu não educo o meu colaborador, ele não sabe para que ele está trabalhando. Se eu não educo a comunidade do entorno, ela não vai sair na minha defesa. Então, assim, o nosso negócio é educação. O produto é o meio de transformação. O serviço é o meio de transformação. Então, a gente tem que ter clareza disso. O consumidor vai tomar melhores decisões quando ele perceber que o que você compra da China está fortalecendo a classe média chinesa. E se esse é o seu objetivo, você está conseguindo. Se você abre a sua conta num banco digital e a gente faz um IPO e a gente tem 3 brasileiros que são bilionários e você fala, faltavam 3 brasileiros na lista dos bilionários. Você tem essa conta no banco digital, você conseguiu contribuir para este objetivo. Se você é contra isso, você acha que tem bilionário, a gente não precisa mais de bilionário, escolhe o seu banco. Escolhe a sua instituição financeira. Escolhe o produto que você vai beber. A gente não Aonde tem nem você essa gasta o consciência, dinheiro né? é onde você investe. No fim das contas, Isso é né? um voto no seu futuro. Esse é um voto no seu futuro. Então, se você vai votar em alguma coisa, você quer aquilo presente no seu futuro, eu quero brasileiros bilionários. Vai lá. É um ato político. É um ato político. Todo ato de compra é um ato político. Total. E cabe a nós, organizações, mais importante, o papel da comunicação é fundamental para que essa mensagem chegue lá. Porque se a sua mensagem não chegar, outra vai chegar primeiro. E a verdade está saindo da cama, a mentira já deu a volta ao mundo, tá? E aí a decisão é financeira, né? Exatamente. Esse é o problema, que quando a gente não tá educado, a gente faz escolhas apenas do que é mais barato. Eu queria trazer, eu sei que a gente está chegando no final mesmo, mas eu não posso ir embora deixando de falar de um livro que eu tô lendo, porque nós, como F My Brain, e tantos assuntos que a gente traz aqui, e o que é a bandeira, né, do Thomas, né, muitas vezes encontra tantas barreiras, e a gente, como ser humano, tem uma mania genética, tá no nosso DNA, que é falar, não, eu vou colocar um monte de problema aqui, que vai facilitar para que eu não caminhe nessa direção. Então eu boto problema porque imagina, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Isso é natural do ser humano. Tem um cara maravilhoso, eu vou colocar aqui na câmera um livro chamado Factfulness. É em português, tem em português, certo? Mas o nome, de fato, mesmo em português, segue como Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. É do Hans Rosling. Pois bem, informações como uma forma de terapia. E aí ele tem 2 trechos aqui que, permitindo ou não me permitindo, eu vou ler para vocês agora. Primeiro porque ele fala com fatos, com números reais, da ONU, são todos dados completamente checáveis, inclusive qualquer dado daqui que possa ser, de 2017, hoje você encontra online no Gapminder, que ele sugere que você sempre cheque. E ele fala que a gente tem uma visão muito super dramática e estressante do mundo, porque se você for olhar os dados, só melhorou. Não tá bom, mas só melhorou. A educação das mulheres, o acesso à vacinação, à saúde. Tem um monte de gente ainda vivendo uma vida terrível? Tem, mas já melhorou. Em quantidade, no mundo inteiro. É que a gente não está acostumado a lidar com esses fatos, porque não é isso que a gente encontra na mídia, na narrativa. Mas é fato, tá aqui, é só você colocar. Não tem discussão. E aí ele põe 2 pontos que eu acho ótimos. Pelo menos na realidade, a vasta maioria da população do mundo encontra-se em alguma parte no meio da escala de renda. Essas pessoas talvez não se enquadrem no que pensamos como classe média, mas não estão vivendo em pobreza extrema. Suas filhas frequentam a escola, suas crianças são vacinadas, elas vivem em famílias com 2 filhos e querem ir para o exterior não como refugiadas, mas em viagem de férias. Passo a passo, ano a ano, o mundo está melhorando. Não em cada uma das estatísticas e não em todos os anos, mas melhora como regra. Apesar de enfrentarmos enormes desafios, fizemos tremendo progresso. Essa é a visão do mundo baseada em fatos. E aí, o segundo ponto que ele traz é que ele cria um termo que eu totalmente me identifiquei, que eu quero trazer para vocês também. Ele diz o seguinte: eu sou um possibilista.
bastante sério. Eu inventei isso. Significa alguém que não mantém esperanças se não houver razão para tanto. E que não teme se não houver razão para tanto. Alguém que constantemente resiste à visão do mundo excessivamente dramática. Como um possibilista, enxergo todo esse progresso e ele me enche de convicção e esperança de que mais progresso é possível. Isso não é ser otimista. É ter uma ideia clara e razoável a respeito de como as coisas são, é ter uma visão de mundo que é construtiva e útil. Estoicismo, né? Ele já vem vivendo na praia. Estoico, Super. total. Super estoico. Ponto, Super parágrafo, travessão. Então, assim, estoico, né? 2 trechinhos de Factfulness, o hábito libertador de Muito só ter opiniões baseadas Muito em legal fatos, de Hans Rosling. E aí, por que de acho que eu resolvi trazer isso aqui? Porque eu insisto, quando a gente ouve o Thomas falar e vai ler os livros do Thomas e vê as palestras que ele dá, às vezes entra muito bloqueio na nossa cabeça, porque a gente acha que o mundo é muito mais dramático, muito mais difícil, muito mais impossível de ser transformado. Quando não é verdade. E está sendo transformado. Só que quanto mais pessoas entrarem no jogo, muito mais fácil fica essa conversa. Não, e tem muita gente criando negócios com esse objetivo, né? Eu acho assim, fechando esse olhar do fato e um pouco do entusiasta, né? Você começa a nossa conversa falando em ser um entusiasta. Eu acho que é um pouco disso. A mudança, a transformação vem quando a pessoa é entusiasta. Porque o mais a gente tem quando a gente é empreendedor são os nãos. Exato. Então, se eu não tiver o espírito e a atitude entusiasta, eu vou sucumbir a um sistema e viver naquilo que as pessoas, né, e os não, imagina, é lucro, você tá errada, work hard. Então, eu acho que tem esse olhar baseado em fatos, em regras positivas e, acima de tudo, num pensamento de médio a longo prazo. Acho que a gente conversa muito aqui sobre os pensamentos de curto prazo e o quanto a gente está falando sobre educação e transformação não é num curso rápido, em metodologias de 5 passos e 5 dicas. É o quanto a gente está se propondo a aprender, a nos educar, a educar aos outros, e isso leva um tempo, porque a gente não está mais acostumado como sociedade, e com certeza por conta do digital, a esperar. A gente quer consumir tudo e ter resultados imediatos. Então, acho que existe uma narrativa nossa e uma luta nossa em transformar as pessoas de novo a entenderem o tempo das coisas. E eu acho que você conseguindo olhar o seu negócio com clareza, entendendo que você tem as contas para pagar, quais são os seus tempos e movimentos em que você não precisa ter um final de semana perfeito, na viagem de todo feriado tem que ser, né, um showcase de um post de um Instagram, mas para você entender que você tem que ter um destino um pouco maior. Então, acho que eu sempre penso, para mim, não é só sobre qual que é o meu propósito, mas qual que é o meu destino. Eu gosto de olhar sobre qual é o meu destino. Visão. Para onde eu quero ir, assim, o destino aonde eu me vejo daqui a um tempo, quais são os pequenos sacrifícios que eu tenho que fazer hoje para não perder o meu entusiasmo e entender que eu posso não gozar de algo no curto prazo para ter um entusiasmo de viver o meu destino. Até porque isso você aprecia a viagem, né? Exatamente. Isso. Senão você fica só sentado aqui reclamando porque você ainda não chegou. Quando você tem a clareza de onde você vai e como você vai, você começa a apreciar a viagem, né? Ser mais mindfulness. Nossa, quantas coisas se conectam, Não, pelo amor de Deus. Antes do boom, que a Marina vai chamar, Ela tá com cara de boom. Eu já reconheço essa cara de tem. A cara quando você olha e vai dar o boom. Antes disso, não posso sair daqui sem uma última pergunta, que é... Thomas, você disse que todo mundo começa querendo ser consciente, querendo fazer uma super transformação. Mas por que nem tudo continua assim? Onde as empresas se perdem, assim, é uma questão de que no dia a dia, por que a gente esquece toda essa consciência, a parte bonita, e quando você vê, você é o chefe que tá pressionando toda uma cadeia e visando só o lucro no fim do dia? Aí você puxou... O lucro financeiro. Você puxou uma coisa tão grande aqui. Ai, Jesus. Eu vou Outro falar podcast. o seguinte. Vou lançar um livro só sobre isso. Exato, aguarde meu próximo livro. Não é a organização que se perde, é o líder. Exato. É o líder que se perde no ego. Muito bom. Eu queria Então, ouvir ele falar isso. A gente como líder, a gente tem que aprender que a ferramenta mais importante na liderança é a ambidestria. É olhar para o ego, pagar as contas do dia, sem perder a visão, o foco no ecossistema. Então, o ecossistema não pode ser exclusivo.
eu tenho que saber navegar entre o ego e o eco o tempo todo. É que nem inspirar e expirar. Eu não vivo só inspirando, nem só expirando. Então, a ambidestria é uma qualidade fundamental hoje, e a gente só falou de um nível de ambidestria, que é navegar entre o ego e o eco. No avião fala, primeiro põe a máscara em você, depois ajuda alguém. Sim. Você cuida do ego, fica de pé para você ajudar o eco. Agora, se você não voltar para olhar o eco vai esquecer de você. E aí você rui no quê? Em ser maior e não ser melhor. Muito bom. Por que você não fez essa pergunta na abertura, Mas Natália? por quê? Isso é muito Natália maravilhoso. porque, assim como você tem cara de boom, ela tem a pergunta, sempre precisa, pera que eu preciso da minha última pergunta. E é assim, sempre maravilhosa. Porque ela vai se inflando. Ela entra pra falar, pera que eu preciso fazer uma última pergunta. E Uma é sempre catarse. É que não é, é que eu prefiro sempre jogar a última pra pessoa ficar aqui com a gente até o fim. Eu preciso dessa retenção, bom, minha muito gente. Eu preciso dessa retenção. O que eu quero saber é o Fique, seguinte. que eu prometo sempre um boom maravilhoso no fim. Eu quero saber, é hora? É hora, vai, agora sim, vai. Ouviu? Ouvi, porque é o seguinte, agora é hora do boom. Fuck my brain. Autorizado, que é o seguinte, tá tudo muito legal, tá tudo muito bom, mas vamos finalizar com aquele resuminho de cada um de nós sobre esse tema tão importante. Jogo pra você Eu sabia, sempre, eu sabia. Natália Neto, com a sua visão de expert, de estratégia, comunicação, de marcas. Nosso tema hoje, como ganhar dinheiro e impactar pessoas, a era dos negócios conscientes. Não, primeiro, que delícia, assim, eu podia ficar falando sobre isso 1000 horas aqui, assim, precisamos trazer Thomas em outros episódios. Ele tem 22 livros. pra ele sair Os no 22 episódios a gente já tem com ele. Me tocou muito quando ele disse que bem-estar não pode ser metrificado por dinheiro. Isso pra mim foi assim o que mais me tocou e acho que vem na minha busca pessoal, na minha busca como empreendedora, na minha busca de vida e uma coisa que a gente fala muito aqui, sobre redefinição de métricas de sucesso. A gente fala muito isso aqui, né, na Fuck My Brain. Então, me tocou muito isso, é que a gente consiga, de fato, como pessoas, porque eu acho que a gente precisa de uma força grande para assumir isso pro mundo, porque senão vem, sei lá, a galera de fora e fala, mas você não tá ganhando o dinheiro que você deveria, sabe? Então, acho que a gente precisa de uma força, primeiro, nossa, de assumir isso, de ser o agente da mudança e ter coragem de falar que talvez o sucesso pra você não é só dinheiro, né? Você não é uma pessoa que não, sabe, olha, você é menos. Não, você tem um outro jeito de ver, um outro modo de ver e talvez até um modo mais atual e muito mais consciente. Então, acho que essa redefinição disso, do seu bem-estar, de você chegar na sua casa e talvez não ser só o dinheiro mesmo, mas, poxa, o quanto eu de fato contribuí para o mundo, o quanto eu de fato eu fiz algo melhor, eu consegui contribuir para as pessoas que trabalham comigo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar cada vez mais. Então, é uma coragem de assumir que bem-estar não é só uma métrica financeira. E que mais e mais pessoas consigam engajar nesse movimento, porque eu acho que a gente começa a mudar muito mais nesse sentido, né? Sucesso também é você ter uma empresa que consegue falar da liberdade feminina, consegue possibilitar que uma mulher, né, não fique uma semana sem frequentar a aula e a vida porque ela tá menstruada. Então, poxa, é muito maior do que só a sua conta bancária no fim do dia. Sensacional. E Luciana Chiesa, minha cara, seu olhar sobre o nosso tema de hoje? Tô aqui, né, viajando nas minhas engrenagens, mas a palavra consciente é uma palavra que vem, nos meus últimos anos, cada vez mais presente na minha vida. Acho que eu venho uma busca consciente de inúmeros fatos, inclusive de nós mesmos. E eu acho que quando eu enxergo que a consciência está totalmente ligada às minhas atitudes, seja como líder, como um gestor, como um parceiro de negócio, eu entendo a minha contribuição para a consciência coletiva. Então, eu acho que é muito interessante quando a gente fala do negócios conscientes, do lucro consciente, é entender o coletivo. O impacto do coletivo em tudo aquilo que eu estou me desenvolvendo, seja um olhar individual, que obviamente somos, né, únicos, a gente tem que entender o que é bom para
para mim, mas o impacto do consciente coletivo. E esse consciente coletivo, ele tá ligado ao financeiro também. Então, a amarração que você traz para mim no final, que eu achei incrível do olhar, por que os negócios se perdem, né? A falta de consciência, porque eu me deixo levar pelo ego. Então, acho que essa maestria entre você, cada vez mais, quanto mais cedo você entender que para você ser um bom líder e um gestor de um negócio consciente, eu tenho que estar o tempo inteiro lidando com eco e com ego, eu acho que isso é uma grande referência e uma evolução que pode transformar, né, plantar sementes para a transformação de um universo mercadológico. A gente está falando de um universo mercadológico. E você, Marina Machado, Ninho, eu pergunto. E você, Marina Machado, qual é a sua opinião? Eu trouxe um pouco do Hans Rosling aqui, porque ele também coloca essa ideia humana de opostos, né? Ou é de um lado ou é do outro, ou é desse jeito. As caixas, né? Funcionam com essas caixas e a gente compartimenta muitas coisas. Então, funciona desse jeito. E como é que funciona o trabalho, como é que funciona a empresa? Competindo. A gente compete. Que mané colaboração? Eu tenho que competir. Esse aqui é o meu competidor, eu tenho que ganhar dele. Concorrente. É o meu concorrente. Então, assim, isso vem mudando. Mas é uma coisa que é muito mais lenta do que a gente gostaria, mas é uma nova forma de economia, é uma nova forma de olhar. E a gente luta contra novas coisas. Mas que bom que, historicamente, a gente evolui, mesmo que de forma lenta, a gente consegue fazer essas transformações. A minha sugestão para as pessoas, sempre, é que a gente se permita mais, que a gente relaxe um pouco mais diante das mudanças, que a gente abrace as mudanças e entenda como a gente pode se beneficiar naquilo ali. Né? Quando eu colaboro com o outro, eu estou colaborando comigo também. Quando eu paro, penso, isso não está dando certo, isso não é o melhor que a gente pode fazer, né? Não é o mais, é o melhor. Talvez eu precise dar um passo para trás para andar 20 para frente, no melhor para todo mundo. E a luta constante que a gente tem de fazer as pessoas entenderem de que isso é uma realidade e que tem uma funcionalidade econômica, ela dá resultados numéricos. Para quem perdeu, aliás, o episódio da Renata Rivetti falando de felicidade no ambiente de trabalho, temos números ali muito reais também. Abrace a mudança, permita-se mais, aí a gente vai caminhar para talvez uma nova forma, que não seja o capitalismo, que não seja o socialismo, que seja um positivismo. Quem sabe, né, Thomas? Exatamente. E acho que a gente está no meio da revolução, a gente não sabe o nome que vai sair lá na frente. É que nem a Semana da Arte Moderna de 1922, não é em 21, eles falaram, ano que vem vamos fazer a Semana da Arte Moderna. 20 anos depois deram nome para aquilo que aconteceu, né? E eu queria, assim, deixar uma última mensagem aqui, que a maior professora da gente é a vida, né? Eu tô lá colhendo umas mudas na fazenda do meu cunhado, né? Todo ano, 300 mudas no ano com a minha filha, 4 anos. Sobram 10, no outro ano eu colho 200 mudas, sobram 15. No terceiro ano eu tô colhendo, ela fala, papi, por que você tá colhendo isso, né? Primeiro ela falou, papi, que árvore é essa que você tá colhendo, né? Ela falou, mostrei essa aqui, pau-ferro, uma árvore grande, bonita. Falou, mas por que você tá colhendo essa árvore, né? Morre toda hora, né? E aí eu mostrei o caminho, assim, porque alguém semeou este caminho e é uma alameda, um caminho com as árvores dos dois lados, e é uma árvore bonita, que ela não cruza a copa, então ela chega uma pertinho da outra, e é uma alameda gostosa de andar. Eu falei, alguém semeou isso. Aí ela falou, mas quanto tempo demora para crescer essa árvore? Eu falei, 50, 60, 70 anos, né, dependendo da árvore que está aqui. E ela virou para mim assim, e por que você está plantando isso? Eu falei, porque alguém plantou esses 50 metros de árvore para a gente andar nessa sombra. E eu estou plantando os próximos para aqueles que vêm atrás da gente. Então, se a gente está colhendo uma coisa que a gente não gosta hoje, alguém semeou, alguém plantou e a gente está colhendo hoje. E se você acha que tem coisa melhor, começa a semear agora para que a gente, daqui a 10, 15, 20 anos, comece a andar em um ambiente melhor. Fuck My Brain. Legal, muito lindo. A edição vai botar a
porque isso foi muito inspiracional. Foi muito legal. E real, que é o mais Real, fantástico de tudo. exatamente. Não é só ideias maravilhosas. Olha, gente, eu não sei, esse episódio, ai meu Deus do céu, e sai da gente, a gente participa, conversa, e sai latejando na Sim. nossa cabeça. Então, Sim. Thomas, muito obrigada. Obrigada demais pela presença, Foi obrigada muito pela legal. aula, pela troca, né? Fuck my E brain. se você ficou aqui até o final conosco e também está com a sua cabeça assim num boom absoluto, lembre-se, tem muito episódio incrível já publicado aqui no nosso YouTube, no nosso Spotify. Não sabe qual é? Primeiro inscreva-se. Se você está aqui, já está escrevendo. Spotify, @canal FMyBrain. Perdão, Spotify, @FMyBrain. No YouTube, @canal FMyBrain. E aí uma particularidade do nosso Instagram, @FMy.brain. Nos ajude a levar esse conteúdo também para outras pessoas, compartilhe, coloque um corte, mande comentários, queremos saber o que você está achando, dúvidas que você tem, porque a gente sempre troca, sempre responde para todo mundo que manda mensagem pra gente. Lembro que tem descritivo aqui dos livros que a gente falou, a partir de agora a gente está bem educadinha nisso. A gente tem os descritivos de outros episódios também e a gente conta com você semana que vem, a gente está de volta. Meninas, maravilhoso. Gente, Obrigada. muito Prazer obrigada. enorme. Thomas foi inspirador. Maravilhoso. Obrigada, viu? Continue escrevendo que a gente segue aprendendo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fuck my brain. Fuck my brain.